Salve nação, saudações rubro-negras. O momento do Flamengo é preocupante, é delicado. O Flamengo está jogando mal. O que está acontecendo com o Flamengo? Separei para vocês dois cortes, um corte do Jogo Aberto da Band e um corte da ESPN Brasil, falando do momento do Flamengo. Por que está jogando tão mal? Porque cada jogo que passa o torcedor fica desiludido, o torcedor está preocupado. Mais um jogo ruim, desta vez contra o Amazonas. Venceu só por 1-0, mas não foi só o placar o problema. O problema foi o desempenho, a vontade em campo que não houve, né? Vamos lá para o vídeo então, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da Band e também da ESPN Brasil, links na descrição como créditos. Dito isso, vamos dar o play aqui, simbora. De momentos em que não apenas a vitória é suficiente para acalmar os ânimos da torcida. Eu falo dos flamenguistas. O Flamengo ganhou do Amazonas por 1-0. Era um resultado esperado, Maracanã, mas ficou um resultado também curto, com poucos... O atacante voltou a ser relacionado para uma partida depois de conseguir o efeito suspensivo na punição que o afastava dos gramados por suposta tentativa de fraude do exame antidoping. Ter ele de volta é muito importante para a gente, é o ídolo do clube. Ter ele no campo é muito bom. Qualquer momento ele vai fazer algum gol, alguma coisa diferente. Ontem, apesar de ovacionado pelo torcedor, Gabriel Barbosa começou a partida no banco de reservas e assistiu Pedro abrir o placar. O mais aguardado na arquibancada estava por vir aos 18 minutos. Depois de 66 dias, Gabigol voltou a entrar em campo. Em pouco mais de 30 minutos, Gabriel Barbosa mal tocou na bola. Eu errei ter colocado ele um tempo tão grande no jogo. Isso foi meu erro. Por quê? Porque um longo tempo fora de eu expus com todo... Mas a necessidade do jogo, ela faz. E eu não tenho problema nenhum em admitir isso. E agradeci ele até pela vontade, mas era um tempo menor que ele tinha para o jogo. E eu quis utilizar ele em tempo maior, até por essa mobilização. Então o erro foi meu, agradeci e está aqui reconhecido. As últimas chances do Flamengo foram de Matheus Gonçalves e Luiz Araújo, que roubou a bola, arrancou sozinho e desperdiçou a chance de ampliar. Como é que eu trabalho a situação emocional, cara? Ela é, ao longo desses tempos todo, ela é de respeito ao torcedor. De respeito. Sempre o foi e vai continuar sendo. Porque quando não está, o time não está produzindo, fica inquieto e nós temos que entender dessa forma. Eu não tenho nada, tenho que respeitar o sentimento do torcedor. É o mesmo que quando aplaude e que fica feliz que foi campeão ou que ganhou o clássico. É assim. Isso é maturidade. Isso é consciência da atividade. Eu tenho consciência da atividade e tenho respeito ao torcedor. No mesmo momento em que, em outra circunstância de vencer, talvez eu receba de ti uma pergunta oposta a essa. Seguramente. Sábado, o Flamengo volta a campo contra o Bragantino fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E Tite terá uma nova chance de reconquistar o torcedor. Bom, vamos falar um pouquinho desse Flamengo, Bora, que tem alguns problemas aí nos últimos jogos. Acho que a campanha de Libertadores, você perdeu um clássico para o Botafogo e agora vai para um jogo contra um time da Série B, que teoricamente o Flamengo, pelo poderio financeiro, pelas questões técnicas, elenco recheado, poderia ter feito mais. Não só o placar, mas é a atuação em si que deixa a desejar, que não funciona. Parece que eles até evoluíram de 2, 3 semanas para cá. Ô Loirão, acompanhando o jogo ontem, e foi a primeira vez que me deu a sensação de que o trabalho do Tite realmente não é bom, principalmente nesses últimos jogos. Obviamente, há um parâmetro muito diferente do que era o Campeonato Carioca, do nível técnico que o Tite enfrentava. E aí eles passearam no Campeonato Carioca, aí você começa a jogar Campeonato Brasileiro, apesar de ter jogado com um time que disputa uma outra divisão, mas é um time que tem alguns jogadores
de experiências e a ideia deu certo, porque era voltar vivo, fazer o jogo de volta respirando ainda, e a lição de casa, a lição fora de casa foi muito bem, porque eles se fecharam e aí vem o problema para mim. O Flamengo foi um time muito estático, não tinha movimentação, não tinha mudança de posição. Quando ele, por exemplo, o Gabigol foi ovacionado pelo torcedor, o Tite foi vaiado pelo torcedor no começo e no final. Quando ele tira o De La Cruz, por exemplo, para colocar o Gabigol, para mim ele mexe errado. O De La Cruz ele dá muito mais dinâmica no meio de campo do que o Gerson, por exemplo, ontem. O Gerson é um jogador mais clássico, estava mais lento, tem um desgaste físico, é difícil você construir com um time que está praticamente com dois blocos muito compactos ali, então o Flamengo teve dificuldade. Aí quando ele entra com o Luiz Araújo para tentar dar um pouquinho mais de profundidade, também não deu certo. Então, assim, o resultado é importante, você vencer, mas com o time que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem que vencer e vencer bem e convencer no seu torcedor. E o grande problema é que o De La Cruz, até ele sai um pouco das características que ele apresentava no River, porque normalmente ele joga com o Arrascaeta. Sem o Arrascaeta, que não está disponível, o De La Cruz fica mais sobrecarregado, tem que aparecer mais para o jogo. E não tem um substituto hoje para articular o Flamengo como ele faz, já que o Arrascaeta está fora. Então, ontem, quando o Gabigol entrou, ele até disse que foi um erro, deixou muito tempo, porque o Gabigol vinha de uma inatividade e, de repente, jogou mais até do que deveria em termos de minutagem. Na minha opinião, ele colocou o Gabigol até para fazer uma média com a torcida, para aproximar mais o torcedor do time, porque os resultados não vêm aparecendo. E também não deu um resultado. O Pedro fez o gol que definiu o placar, não fez um grande jogo fora esse gol. O Vinha talvez tenha sido o jogador mais convincente, na minha opinião, porque não achei que o Flamengo foi bem como um todo. E o que me chama a atenção é que o Tite ficou muito tempo sem essa pressão direta e frequente do torcedor, porque na seleção brasileira jogava com mais espaço, com menos jogos, e agora no Flamengo ele está sentindo a pressão do dia a dia, já acabou aquele carisma, aquele momento inicial, porque o Tite está desde o ano passado, veio para organizar a casa e, por enquanto, não está funcionando. Por enquanto não está funcionando, o torcedor, obviamente, tem os seus motivos para cobrar o Tite, ainda mais o Tite, né, pela qualidade que ele já mostrou ao longo da carreira dele. Acho que também, se a gente olhar o copo meio cheio, acho também que é um treinador que tem capacidade, junto ali à sua comissão, de tirar o Flamengo dessa situação, de fazer o Flamengo jogar de acordo com o que o torcedor acha que é o ideal. Eu também acho que o Flamengo pode jogar melhor, eu acho que os jogadores podem se movimentar mais, buscar mais o jogo, principalmente do meio de campo para frente. Ontem, por exemplo, no jogo, Léo Pereira e Fabrício Bruno, acho que foram os dois jogadores que mais tocaram na bola. Pois é, o Flamengo, pela expectativa inicial, ainda não se consolida. Tem muita temporada, o Flamengo tem tudo para crescer na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, melhorar também o desempenho na Libertadores. O problema é que você vai passando os jogos, olhando essas atuações do Flamengo e não tem aquele futebol entrosado, dinâmico, que surpreende o adversário, como, por exemplo, vimos na era Jorge Jesus, que até hoje é uma referência. Ô, Loirão, e nem poderia ser dessa forma, né? O Tite, época Corinthians, entrava em campo para ganhar de 1-0. Mas hoje, no Flamengo essa filosofia não funciona. Exatamente. Hoje, com o elenco que ele tem em mãos, você tem que propor o jogo, você tem que comandar o jogo, controlar o jogo e vencer bem. Mas o torcedor do Flamengo ano passado passou por Vitor Pereira, por Sampaoli. Dá uma segurada agora, dá mais um tempo, porque às vezes o problema não é só o treinador, não é? O próprio professor Tite reconheceu. E a gente tem os passes do Flamengo no jogo contra o Amazonas. Eu pedi essa tela aí. Então fale sobre ela. Ela fala por si. Mas explica pra gente também. Passes tentados, 728. Correto. Pra frente, 23%. Tá. Para os lados, 62%. Tem negócio que você tem que ter paciência para encontrar espaço? Não é paciência. Aí é a interpretação. Não é paciência, é opção para não correr risco. E para trás? Para trás, 15%. Mas o fato ali é para os lados. Passe para o lado, é? Abel, 62%. Time covarde. E quem vê o jogo se irrita, porque o tempo inteiro é isso. Você praticamente não leva a bola. O Flamengo vai caminhando. Quando chega na intermediária aí, especialmente no segundo tempo, é só toque para o lado ou para trás. São raros os passos para frente. Não, mas é uma nova escola de jogo. Não é nova escola de jogo. Toca e não voe. Toca e não voe. A questão é a seguinte, o que eu acho, a minha cabeça, o Tite falou ali em segurança e tal, eu acho que isso passa por conceito do Tite.
Porque a gente está acostumado a ver, por exemplo, o Bruno Henrique. Esse gol foi bonito, belo gol, jogada de fundo. Muita iniciativa do Vinha. Já tem um porém Não aí. é perna trocada, o lateral canhoto vai no fundo e cruza. E aí parecia que a coisa ia deslanchar. Parecia, mas como então, eu falei ontem isso aqui, é o Flamengo faz conceito do 1x0 e está Tite? satisfeito. Isso é conceito do O conceito do Só Tite é o se for seguinte. conceito 2024, porque eu vi o Grêmio do Tite de lá atrás, campeão da Copa do Brasil, não era assim. O Corinthians do Tite, campeão 2015 brasileiro, não era assim. Era o time que Corinthians goleava? Campeão... Não, goleava, não é. mas não jogava só pro lado. Olha só. E nem a seleção brasileira. A gente vê o Bruno não Henrique. foi campeão na Copa, Qual mas é a jogava só pro lado. característica principal do Bruno Henrique? Pega a bola, vai pra cima. Arranca pela ponta esquerda ali, joga velocidade, dribla 1, dribla 2 e vai pra dentro. Ontem, ou não só ontem, tem acontecido muito. O Bruno Henrique, ele começa, quando parece que ele vai arrancar, ele para, vira e toca a bola pra trás, ou toca pro lado. Mas isso você acha Aí o torcedor fica como? Desesperado, porque ele Isso é a precisa... ordem participação do do Tite treinador, ou é uma gente? fase do Isso Bruno é, Henrique? quando um jogador faz isso, você... ok, esse jogador tá cansado. Agora, quando o time inteiro faz isso, só pode ser conceito do técnico. Dúvida Ah, Bruno para... Henrique. Ah, levantou essa bola na área aí e tal. Uma ou outra que ele tenta na área. Mas o mapa mostra ali 62% de passe pro lado. Para enriquecer Não, e não, esquentar a sua análise e a nossa análise. Quem estava jogando antes do Bruno Henrique, no lugar dele? Cebolinha. Cebolinha estava jogando assim, que nem o Bruno Henrique, ou estava partindo para cima? Em alguns momentos partia pra cima. Por que a diferença de Cebolinha para Bruno Henrique? Pergunto eu. Eu tô falando, não é o Bruno Henrique, eu peguei como exemplo, porque a característica do Bruno Henrique é atacar o espaço. É jogar a bola na frente, usar a velocidade que ele tem. Né? Até nosso amigo João Guilherme tem um bordão que fala, nem cavalo aguenta. Quando ele Essa bota... é do Didico, pô. Essa é do Adriano Imperador. Não, que ele bota na frente, nem o cavalo vai aguentar. Só que ele não tá botando mais a bola na frente. Você Mesmo citou tendo o Bruno campo pra Henrique. atacar. Eu citei o Bruno perguntei de Henrique como um Cebolinha. O exemplo. Cebolinha estava jogando diferente. Tava jogando diferente até certo ponto, Abel. Quando você pega o meio campo, o Gerson toca pro lado. A bola vai no lateral, volta pro meio. O zagueiro toca pro lado. É só toque pro lado. Ontem foi assim mesmo. Você vê o jogo, você fica irritado. O torcedor do Flamengo vaiou. E mais, o torcedor do Flamengo está demonstrando pela sua ausência nas arquibancadas que não compra a ideia desse time. Se você pegar ontem, e não é a primeira vez, e foi assim no domingo, e foi assim em jogos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, o Flamengo, até o ano passado, o jogo do Flamengo era lotado. Não sobrava lugar. E esse ano, desde o Campeonato Carioca, você olha, quando eles começam a botar aqui aquelas listras vermelhas e pretas ali na arquibancada, aquilo é para tapar buraco, porque ali é para ter gente. Olha aí a média de público. Olha só. Contra o Boa Vista, 35 mil. Contra o Amazonas, 36 mil. Contra o Volta Redonda, 42 mil. A média na temporada, 50 mil. Não é a média do Flamengo. Não é. Mas esses públicos aí mostram... O Prates tem uma tese sobre isso. Não. Corinthians campeão brasileiro 2015. 38 jogos. Gols marcados, 71. Gols sofridos, 31. Saldo de gols, 40. Tá. Ganhava de 1-0? Não ganhava de 1-0, mas nunca foi um time... O Tite nunca teve isso, nem a seleção brasileira. Muito apetite. Um time de muito apetite. É sempre um time controlado. Apetite, E eu entendeu entendo... essa, Eugênio? Time foi o que deu pra fazer. Pode seguir, Eugênio. Na ausência do professor Celso Zelt, você... Ele que me mandou aqui. Então, sempre foi um time, e o Tite falou sobre isso, né? É um time... Ontem não teve equilíbrio, porque o Amazonas praticamente não atacou. Era o Flamengo no ataque. Segundo tempo, então... Segundo tempo. E era o Flamengo que, quando tinha a oportunidade de arriscar uma jogada, não arriscava. E não foi só agora, tem sido assim em vários jogos. Então, assim, você vê que o público vai caindo. O jogo de ontem era para estar lotado. E reclamando. E o que vai, reclama. Aí, quando começa a preencher a arquibancada com listras vermelhas, que você veste a cadeira, né? Você coloca ali para poder parecer ali que não está vazio, é porque está vazio. Mas o Prates tem uma teoria. Não. É que eu tenho teoria. Ele me falou. E torcedor já viveu e ele vive o clube, obviamente, intensamente, como pouca gente que não torce vive. Ele vai na boa, vai na ruim. E essa ausência eu entendi. É uma maneira, você acha, Eugênio, de demonstrar insatisfação com o time. Não é demonstrar insatisfação, é de não estar achando que vale a pena ir. É que às vezes tem que correr na subida, né?
Mas tem que correr na subida, você tem que estar junto com o time. O time não Só está indo vai na bem. boa? Correr na descida, eu vou também. torcedor Deixa é esse comigo que só vai na boa? eu vou tranquilo. Olha só, Eugênio. Abel. Qualquer torcedor de qualquer time, quando o time tá jogando bem, você quer ir ver o jogo. Quando o time é modorrento, o time fica tocando bola pro lado, o cara não sai de casa. Não, mas tem torcida que vai só na ruim. Não. O time tá mal, ela vai. Agora, o time tá mal, Eugênio, mas ela vai. uma média ruim, não. Entendi. Ontem, 36 mil pessoas não é um público ruim. 39 de presente. Não, só que pra Flamengo, E pra média do Flamengo? o que eu tô colocando é Flamengo. Flamengo no Maracanã. A gente se acostumou, de 2019 pra cá, ver Maracanã, Acima de 50 como você mil. gosta de falar, sold outs, O que é isso daí? com ingressos esgotados. Ah, bom. Não tem ingresso para ver o jogo do Flamengo no Maracanã. mas- Agora está sobrando. E quando começa a faltar, é que não está sendo tão atraente pro público. Mas vamos combinar. O Tite nunca prometeu espetáculo no Flamengo. E a contratação do Tite, quando o Flamengo contrata o Tite... Mas a torcida quer espetáculo, amigo. Não, mas Você sabe que dirigindo o Flamengo, mas eu até... ele tem que jogar bola, né? Eu até vejo que houve certa compreensão da torcida do Flamengo pelo momento do clube. Pô, uma temporada para se jogar no lixo no ano passado, nada a aproveitar. Vamos com o Tite para tentar uma segurança de time, para tentar estancar... Voltar a ganhar. Então, voltar a Porque ganhar. não é só que jogou mal ano passado, não ganhou nada, nem o Carioca. Exato. Vamos estabilizar, vamos voltar a ganhar. Uma primeira parcela muito pequena foi cumprida, que voltou a ganhar, ganhou o Carioca, que foi tratado como uma prioridade pela diretoria. E agora, não se dá para esperar plasticidade, um Flamengo envolvente. Isso daí o Tite nunca foi e nunca prometeu. Mas jogou mal. Então, mas o ponto para mim, além de jogar mal, esse time do Flamengo não alcançou o que o Tite quer e o que o Tite sempre pretendeu como técnico, que é o tal do equilíbrio. Você acha que o trabalho dele já alcançou, Breno? Do próprio Tite? Porque a impressão é que o Tite está reconhecendo que talvez ele imaginasse uma coisa e essa coisa não aconteceu ainda. É. Aí eu não sei o quanto isso tem alguma ligação com ter priorizado, como o Flamengo priorizou para ganhar o estadual, porque claramente o clube se mobilizou para ganhar o Carioca como ganhou. Né, até não abrindo mão, mas negociando talvez no começo de Libertadores, no começo de Brasileiro. E eu acho que o Tite está reconhecendo que o estágio do trabalho não lhe agrada também. Eu tenho essa impressão. O Tite usa muita figura Ele de deixou linguagem. claro ontem na entrevista que o time jogou mal. E que é isso que a gente tem que tentar analisar aqui. Por que o Flamengo não está conseguindo jogar? Então, mas aí que entram vários fatores. Diga lá. Se a gente botar a lupa só no trabalho do técnico, a gente não consegue entender o que é o Flamengo de hoje. E o que se esperava do Flamengo desde o ano passado. E em todas as temporadas. Começo de temporada do Flamengo. A gente olha para o elenco, esperamos uma máquina. E o que o Flamengo tem se tornado nos últimos anos é uma máquina de subvalorizar o próprio elenco. O elenco do Flamengo está sempre ali aquém das expectativas, aquém do potencial. E sai técnico, entra técnico, nenhum deles consegue tirar tudo que o elenco pode oferecer. Então, há um problema maior, porque se a gente ampliar um pouquinho o recorte, a gente vai perceber que passaram técnicos com características de trabalho diferentes, com filosofias de jogo diferentes, com abordagens diferentes, até no tratamento humano, no aspecto ali de relacionamento com os atletas. Não dá para comparar São Paulo com Dorival. Então, Estou falando de tática, estou falando da abordagem humana. Mas dá para comparar na abordagem Tite com Dorival, dá para comparar no aspecto tático alguma coisa do que o Vitor Pereira pretendia e o Paulo Souza. Mas por que tantos técnicos têm passado pelo Flamengo e não conseguem tirar o máximo? É sinal de que há problemas maiores. Um dos problemas do Flamengo, que o Tite certamente deve estar incomodado, é um problema físico. O Tite sempre se acostuma... De novo? Não, mas isso está desde o Renato. Mas desde o Rogério. Então, muitas lesões, mas agora, no caso do Tite, é um problema de não conseguir ter o time na intensidade ideal. E o Tite sempre... a gente sempre viu nos times do Tite um comportamento físico de jogadores. Pô, o Corinthians do Tite era Ralf e Paulinho, os caras ali no auge, meio campo pegador, meio campo intenso. No Flamengo, ele não tem isso. O Pulgar é um jogador ali de característica de passe, de uma bola mais vertical, não é esse jogador... Mas ele tem o Alan. Não, tem o Alan, mas o Alan ontem no segundo tempo murchou, não conseguiu manter o rendimento do primeiro para o segundo tempo. E vários jogadores, Arrascaeta continua sendo um craque, certo? Então, mas aí fica a dúvida. Não tem Esses caras estão jogando mal. O Eugênio citou o Bruno Henrique, você citou o Alan e outros jogadores.
porque o time coletivamente não está bem, a individualidade não tem aparecido, pelo menos nesses últimos jogos, ou os caras que estão mal fisicamente, Então, ou alguns estão mal individualmente, tecnicamente? Mas é por isso... Quais são as respostas? É por isso que eu não culpo só o treinador por não conseguir tirar o máximo do elenco. Eu tenho certeza que esse elenco, o mesmo elenco do Flamengo, transportado para o Palmeiras, renderiam mais, não só pelo técnico, mas pela a estrutura do clube, que cuida melhor do atleta, os processos internos são diferentes. No aspecto físico, a gente vê o Palmeiras sempre dando resposta, mesmo em situação de desgaste. O Veiga, por exemplo, tem sido questionado. Olha o Veiga, mas continua à disposição, está jogando. O Arrascaeta não, e o Arrascaeta foi desfalque em várias oportunidades no Flamengo. Todo fim de temporada o Arrascaeta estava baleado. Então, e isso numa constante. Não, mas eu lembro que assim que chegou o Tite com a comissão técnica dele, foi falado muito por várias pessoas da mídia, etc., que o Tite, com a comissão que tem César Sampaio, eu falei Fábio isso várias vezes, Macerejan, sempre eu acompanho nas entrevistas, dele, inclusive. Quem mais que tem na comissão técnica? Kleber Xavier, etc. e tal, que eles iriam tomar conta do departamento de futebol do Flamengo. Como fez Jorge Jesus com sua comissão técnica e que isso tudo ia melhorar. Lembra disso? Eu falei isso, não só eu, mas eu falei muito isso. Não só você. E é por isso que eu tô desiludido, porque eu esperava mais. Eu esperava mais. E falei aqui ontem, quando dos palpites, né, Bel, que você falou que ia ser 4-0, 4-1. O professor falou 4-0. O Praz falou 2-1. 2-1. Só você acertou. Você e o Praz. Não. Eu falei 2-0. Mas acertou que seria o jogo. Você não acertou. Porque o que tem acontecido é um Flamengo que se satisfaz com pouco. Mas ontem não foi o caso, não. Não é que ele não conseguiu se satisfazer com mais. Fazer nada. No segundo tempo, é um Flamengo acomodado que olha para o jogo o Amazonas não está. Mas você achou que foi isso? Não. Toque lateral é a opção sempre por não arriscar, não conseguiu atacar. Por não ir para cima. Quando você deu esse exemplo, sido assim sempre. Você deu esse exemplo em relação ao Palestino, e aí você pode até ter razão. Palestino e outros jogos. 2-0, dominou e se outros jogos. Tem uma diferença. Nesses jogos, o time criou chance para fazer mais. Isso é uma coisa. Ontem não criou chance para fazer mais que um, não. Você pode citar o exemplo do De La Cruz chutando a bola para fora no começo. Uma cabeçada aqui, outra ali. Conseguiu jogar chance para ganhar, para fazer mais gols. Vem de 2 derrotas. Ontem foi pior, mas é um campeonato inteiro, uma temporada inteira, em que ele, no segundo tempo, ele para de jogar. Não, para de jogar porque o time quer, porque o treinador orienta, porque os jogadores também perdem a intensidade. A mentalidade é da segurança no jogo. Não correr risco. Copa do Brasil. Sim. Eugênio, que não, mas 1-0 não tá vivo. Quando você tem o time fazendo a opção por não arriscar uma jogada para frente e ficar tocando bola de lado, é porque está na cabeça, está na mente deles isso. Mas Copa do Brasil, eu respeito sua opinião. Ontem eu discordo. Eu entendo também o que você está falando. falando, não tinha nada para ficar satisfeito, ganhando de 1-0 do Amazonas. Vai ter que o time inteiro para Manaus. Ao invés de tentar passo para frente, ficou tocando a bola de lado. Então, a gente tem que descobrir isso, analisar. Mas não é porque estava satisfeito com 1-0 no Amazonas. Teve lance que o lateral passava e o jogador com a bola pegava, rodava e jogava para trás. E na jogada que acelerou, saiu o gol. Estavam satisfeitos? Com a torcida vaiando, você acha? É aquele jogo de futebol do mínimo risco, mas quando você não assume riscos, você abre mão de atacar, porque você vai só para a bola de segurança. Então, eu não vou errar esse passe aqui no ataque, vou tocar para trás, começa de novo a jogada aqui, porque eu não vou arriscar. O que a gente estava falando aqui essa semana do Wesley, do Corinthians, que muita gente fala, mas ele tem que tentar o drible, ele tem que tentar ir para cima. E quando ele vai para cima, ele ontem abriu o caminho para a vitória do Corinthians, quando ele foi para cima da marcação. Sabe, você tem que tentar o diferente, você tem que tentar um passe enfiado e tal. Mas o Flamengo não, ele não fazia a opção por arriscar. Não foi por acomodação, era o seguinte, e se eu tentar esse passe aqui, corre o risco de eu errar, o time adversário pegar a bola. Melhor não, toca para o lado. Estava 1-0. Veja bem, para quem fala tanto em as entrevistas, inclusive levando auxiliares, preparador físico, fisiologista, comissão técnica dele que trabalha com ele, para quem fala tanto em minutagem, em dificuldade para repetir o time,
em preservar alguns atletas, desgaste excessivo... Então, esse é o mantra. Ele vai ter que levar o time inteiro para Manaus. Esse é o mantra. Não, acabou esse negócio. Ele vai ter que ir para Manaus, ele não tem como falar o seguinte, não, eu vou levar agora muitos com 20, 19, porque eu vou descansar todo mundo no Rio de Janeiro, mas não tem jeito. Mas essa não é a cabeça deles, eles não vão descansar todo mundo em jogo nenhum. Não, ou descansar muita gente, vai ter que levar o time completo. Mas vai ser sempre assim. Sábado vai jogar trocar 3, 4 jogadores de um jogo para o outro, tá, mas o time reserva inteiro não vai ter. Se fizesse 3 ou 4 ontem, não faria isso, eu acho. Ele fez, por exemplo, ele não levou para La Paz. La Paz, alguns jogadores ficaram no Rio de Janeiro. Então, mas aí tinha a situação da altitude. Pelo menos uma das explicações foi essa. Agora, para Manaus, não, porque para Manaus ontem, Eugênio, se o Flamengo fizesse ontem 3 ou 4-0, aí você compreende. É jogo a jogo. Ele pensa o seguinte, sábado tem jogo com o Bragantino. Segura aqui. Não, se continuar segurando assim, vai cair. Mas tá segurando. Dorival foi campeão lá e caiu, imagina. Vai levando, vai empurrando com a barriga já segurou demais. A situação de resultado não é ruim. Não, mas esse ponto... O resultado não é desesperador. Mas esse ponto que o Pratos tocou é fato. O Flamengo agora abriu... Não, o jogo na Amazônia já foi de outro tamanho, já mudou completamente. E abre a possibilidade de dar um vexame. Claro. O Flamengo vai jogar na Arena da Amazônia como mandante. Não, mas... Sim, mas a gente tá falando da bola, que o time tá jogando, mas ninguém tá falando de mandante ou visitante. Na bola, o que tá falando é que se ontem fosse 3-4-0, ele podia colocar um monte de reserva lá. Ele não vai poder. Não, mas em Manaus é outro jogo. Não, mas o Nova Iguaçu, por exemplo. Lá o Flamengo será de novo mandante como foi ontem. E a tendência é que o Flamengo ganhe, mas o Tite não terá apoio político, que é tão valorizado internamente, para colocar um time alternativo. Vai ter de... Mas ele não vai colocar time alternativo. Ele não tem uma grande vantagem. No Campeonato Carioca, ele ganhou o primeiro jogo do Nova Iguaçu de 3-0. No segundo, ele botou o time titular, quando ele poderia poupar. O Flamengo, por exemplo... Você acha que ele pouparia no jogo da volta de Copa do Brasil? Não pouparia. Mas contra o Palmeiras no Allianz, ele tirou Pedro e... vai entender. E quem mais? Arrascaeta. De La Cruz. Tirou De La Cruz e o Pedro. Então, ontem esperava-se uma vantagem... Não correr risco. Perdão. Uma vantagem maior do Flamengo ontem seria fundamental para o planejamento. Já está tendo problema físico, jogadores lesionados, precisa rodar. Ontem era necessária uma vantagem maior. Então, mais do que o desempenho, foi a oportunidade que o Flamengo perdeu pela falta de ímpeto, a falta de um jogo um pouco mais objetivo, um jogo um pouco mais intenso. E era uma oportunidade. O menino entrou, Matheus Gonçalves, primeira bola já chutou no gol. Sim. Ele entrou bem no jogo. Vai querer arriscar, pô. E assim, se fosse algo que a gente percebesse, o elenco não tem de qualidade, mas não tem característica para isso. Mas o gol sai de uma bola acelerada, que houve ali objetividade. Ali ainda havia o interesse no jogo. Aceleração. Então, não é por limitação de jogadores ou de estilo. Então, o Flamengo ontem foi mal e muito mal nesse aspecto, porque gerou a necessidade de colocar força máxima no jogo da volta. É um clube que está há algum tempo com uma fila de títulos, muita ansiedade, muita pressão, o torcedor já meio ali de bode. Então, no caso do Flamengo, é pior, porque o Flamengo está ganhando um monte de títulos nos últimos anos. Então, no caso, mais um motivo. Mas no caso do Flamengo, não há o ambiente do Inter. No Inter, e aí a gente viu invasão lá no Beira-Rio, seguidas vezes, instabilidade. Todo ano tem, e o torcedor exagerando, até na imprensa gaúcha, as críticas muitas vezes desmedidas. No caso do Flamengo, não é o que está acontecendo. A mídia carioca, que cobre o Flamengo, também tem cornetas também, viu? Total, mas essa tem em todo lugar. Mas o torcedor do Flamengo até aqui... estava abraçando o time. E mesmo, ainda não é o ideal, mas vamos acreditar, vamos lá. Nossa, o time decepcionou no ano passado, foi ruim a temporada. No fim do ano, o torcedor estava apoiando o time, estava enchendo o estádio, estava acreditando que 2024 seria diferente com o Tite, passando uma mensagem positiva para o elenco. Então, a torcida do Flamengo, eu não vejo ali um problema de comportamento. E tanto é que o Tite nem questionou. E não dá para comparar a situação. No caso da torcida do Flamengo, é uma vaia pontual e num dia vaias normal. E xingamento ao técnico? Mas normal? Não, isso sempre vai existir. O questionamento ao técnico... Você falou tudo, sempre vai existir. Eu acho que desde o Jorge Jesus, qual técnico? É mais fácil a gente perguntar.
Depois de Jorge Jesus, qual técnico no Flamengo não foi vaiado ou xingado pela torcida? O Dorival não chegou a ser xingado, mas foi muito... Só foi demitido, só. Não, e foi muito cobrado na reta final do Brasileiro. Foi cornetado, sim. Lembra disso? Claro. Mas eu não... A corneta é edificante, não sei se Abel. chegou Você não pode tirar a... o direito da corneta. A corneta tá no processo. Mas eu falei. Faz parte. Mas eu falei. Claro. Nenhum problema em vaias. Mas eu tô com o Brelha. Pra mim, são Mas tem que ir ambientes embora, completamente fora diferentes. fulano Não, vai não. tomar bubu, não sei o quê. Isso aí é normal? Todo técnico? Não, mas não... Ontem foi um protesto ali do torcedor, insatisfeito com a maneira como o time jogou, 4 jogos de desempenho ruim, de falta, de olhar para esse time e saber que pode mais. Então, ali um manifesto pontual e, para mim, pelo que a gente está acostumado a ver no futebol, absolutamente normal, nenhuma linha cruzada. E o Tite certamente já foi xingado em outras ocasiões. Entende que isso faz parte de um torcedor que não está satisfeito com o desempenho do time e ponto. Não vejo que a partida... E sempre, Abel, o técnico no Brasil que emenda ali 4 jogos ruins, ainda mais no Flamengo, que é o time mais popular, vai ter hashtag fora Tite, vai ter... Você acha que isso é normal? Não acho que isso é normal, mas pelo contexto de ontem, eu consigo assimilar e consigo, de certa forma, entender a cabeça do torcedor rubro-negro. E sabendo disso, o Tite precisa melhorar o senso de urgência de uma equipe jogando e produzindo mais. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá, galera. Temos aqui o ranking de atuação, a pontuação do público e a pontuação do GE. Vou trazer para vocês como que ficaram as pontuações de cada jogador. Tem também, galera, a sequência de jogos do Flamengo daqui para frente. Vou trazer para vocês. Fiquem no vídeo mais um pouquinho que eu já mostro para vocês. Ó, ranking de atuação. O Matheus Cunha teve uma nota do público 5.6, o Varela 4.4, Wesley 3.0, Fabrício Bruno 4.3, Léo Pereira 4.7, Matias Vinha 6.7, para mim o melhor em campo, o melhor do jogo, Alan 3.6, Igor Jesus 3.1, Gerson para mim pior em campo 2.4, De La Cruz 5.9, aqui o Tite errou, não poderia ter tirado De La Cruz e colocado o Gabigol, ele tinha que ter tirado o Gerson e colocado o Gabigol, né? De La Cruz tinha que continuar no campo, cara. Gabigol, 4.0, teve 30 minutos, né, de jogo. Lohan, 5.3, Luiz Araújo, 3.1, Pedro, 5.0, Bruno Henrique, 3.6, Matheus Gonçalves, 4.7 e o Tite, 1.6, porque o Flamengo só piora. O Flamengo não vem jogando bem faz tempo, né? Vou preparar aqui para você agora a sequência de jogos do Mengão. E, cara, vou falar para vocês, hein? É uma sequência difícil, hein? Sábado, 18h30, Bragantino e Flamengo. É um problema jogar lá, cara. Sempre o Flamengo se complica jogando lá. Palestino e Flamengo, jogo pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores, terça-feira, às 21h. Flamengo e Corinthians, sábado, dia 11/5, dia 15/5, Flamengo e Bolívar, no Maracanã, às 21h30. Dia 18/5, às 21h, Vasco e Flamengo. Depois o jogo da volta da Copa do Brasil, Amazonas FC e Flamengo no dia 22/5, às 21h30. Esse jogo contra o Grêmio foi adiado, tá? E, pra gente fechar o mês, Flamengo e Milionários, dia 28/5, este jogo às 21h também no Maracanã. E depois começa o mês de julho, como vocês podem ver aqui, galera, ó. Atlético Paranaense, que é uma pedra no nosso sapato fora de casa também, né? Depois Flamengo e Bahia. Daí temos aqui Fluminense e Flamengo, Juventude e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Flamengo. E o último jogo do mês 6, né? Flamengo e Cuiabá. Tá aí, pessoal. É preocupante o nosso momento. O Flamengo vem jogando mal, não é de hoje. No mês de abril inteiro, o Flamengo jogou mal. Ele teve lampejos de bom futebol contra o São Paulo. Ele teve lampejos contra o Palmeiras, só que ficou no 0-0.
E é isso, cara. O Flamengo só jogou bem neste ano contra o Fluminense, naqueles 2 jogos que venceu por 2-0. Tirando isso, meus amigos, o Flamengo, ó, tá muito mal. O Flamengo não vem jogando bem, um futebol sem criação, um futebol bem pobre, perto do que o elenco pode oferecer, né? É preocupante. Essa é a palavra. Saudações rubro-negras. Fui.